Olá, paz do Senhor! Bem-vindos ao mais um programa Lições Bíblicas em Ação. Esse programa é da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Cruzeiro, sob a sábia direção do pastor Isaac Strobel. Eu sou o pastor Gesiel Oliveira e hoje teremos uma pré-aula sobre a lição de número 10. Título: As profecias despertam e traz esperança. É bom nós entendermos, amados irmãos e professores da Escola Bíblica Dominical, que as lições bíblicas desse trimestre, o primeiro trimestre de 2022, ela vem melhor ainda que ela já era no sentido de subsídio. O pastor Douglas Batista, que é também o presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, ele que é o comentarista desse trimestre. E ele traz para todos nós, professores da Escola Bíblica Dominical, um subsídio bem interessante para nós observarmos e termos também condições de melhorar, diante da classe, a nossa aula. E você que foi chamado para essa tão importante tarefa de ministrar a palavra do Senhor, precisa de fato se debruçar no estudo da lição, preparando a sua aula, para que no domingo pela manhã você esteja realmente preparado com a graça de Deus e também com conhecimento para levar aos seus alunos o melhor da lição da Escola Bíblica Dominical. Até porque a Escola Bíblica Dominical é a melhor e maior fonte ensinadora que forma o caráter cristão de todos nós. Então nós vamos hoje, nessa pré-aula, estudar essa lição maravilhosa, lição de número 10. Como eu já disse, as profecias despertam e trazem esperança. A lição de hoje, ela tem como um texto base, o texto áureo, que está em Apocalipse, capítulo 1, verso 3. Está aqui, você pode acompanhar aqui nos nossos slides. Diz assim: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Apocalipse, capítulo 1 e verso 3. Temos também a verdade prática. As profecias são mensagens que expressam a soberana vontade do Senhor. Elas servem para alertar o povo de Deus, produzindo esperança e confiança nas promessas divinas. Notem, queridos colegas, professores, que é sempre bom você, diante da classe, enfatizar, nortear a sua aula pelo título da lição. As profecias despertam e trazem esperança, tendo o texto base, que é o texto áureo, e também a verdade prática, que ela traz aqui, na verdade, um panorama da lição a ser estudada. Pois bem, nós falamos ainda acerca da leitura bíblica em classe, que é importante, o próprio nome já diz, você observar o texto ou os textos a qual está embasada a lição. E nesta lição 10, é em Jeremias 1, 4 a 10, Joel 1 a 3 e Apocalipse 1 a 3. É importante não só mencionar, mas discorrer a leitura destes textos, que é a leitura bíblica em classe. Quando nós falamos também sobre a questão que o professor, ele precisa estar preparado, e lembra que há poucos instantes nós comentamos sobre o comentarista e essa nova dinâmica também, novos subsídios, um pouco mais abrangente, o que era bom ainda está melhor agora. Nós falamos do plano de aula. É bem verdade que todo professor ele precisa se preparar e ele precisa ter o plano de aula. O nosso plano de aula, da sua lição, da nossa lição, que você pode estar aí acompanhando, caro professor, cara professora, ele se divide na introdução, a apresentação da lição, você pode estar acompanhando na sua lição ou também aqui nos nossos slides, conclusão e o subsídio ao professor. É bom que a gente
entenda isso, porque na verdade são subsídios que vêm enriquecer a preparação da sua aula, para que você possa compreender e entender muito bem. Dentro desse aspecto, nós vamos observar os objetivos, que também precisa nortear a nossa aula. Você precisa ter um objetivo. A lição que hoje nós estudamos, ou que vamos estudar agora no próximo domingo, no dia 6, de março, melhor dizendo, você precisa ter objetivo a ser alcançado. Quais são os objetivos desta lição? As profecias despertam e trazem esperança. Primeiro, destacar a atuação ministerial dos profetas maiores. Segundo, conhecer o período e a região geográfica de atuação dos profetas menores. E em terceiro lugar, entender o propósito e a mensagem do livro de Apocalipse. Nós observamos dentro desses objetivos que devem ser alcançados. Quando nós falamos de objetivos, é bom enfatizar, professor e professora, que o tempo, ainda que ele é escasso, e isso é uma realidade, porque à medida que você estuda, que você prepara, à medida que você também ora, busca a Deus, e sendo a palavra do Senhor uma fonte inesgotável, o Espírito de Deus vai te trazendo subsídios também, claro, dentro daquilo que você buscou, dentro daquilo que você garimpou, que você estudou, e na hora da aula, o Espírito de Deus vai te conduzindo também. Agora é bom entender, amados, que a classificação da lição, ou a disposição dos tópicos da lição devem ser observados. Feito-se um panorama, se faz um panorama, claro, repito, devido à escassez do horário, mas não pode se ater em um ou outro tópico sem observar todos eles. É importante ressaltar essa questão, porque muitas das vezes, devido ao tempo ser escasso, o professor, de repente, ele acaba se envolvendo tanto no tópico primeiro, quem sabe na introdução, ou até mesmo no segundo tópico, ou algo que lhe chamou tanta atenção, e acaba, muitas das vezes, não abordando a lição no seu todo. Então isso é muito importante. Para quê? Para cumprir com esses objetivos, destacando a atuação ministerial dos profetas maiores, conhecer a região geográfica e a atuação dos profetas menores e entender o propósito e a mensagem do livro do Apocalipse, ok? A palavra-chave da nossa lição, e está também aqui, já entrando pelo comentário, é esperança. Note, queridos, que as profecias, elas despertam e ao mesmo tempo gera esperança. Então, a palavra-chave da lição de hoje é esperança. As profecias trouxeram realmente um despertamento e ela gera a esperança. Isso é bom que fique bem claro e evidenciado na classe. Dentro da introdução e essa classificação que o pastor Douglas divide e subdivide, nós observamos o seguinte: os livros proféticos do Antigo Testamento se dividem em profetas maiores, profetas menores e, no Novo Testamento, o livro do Apocalipse. Ok. Os profetas e a profecia. Entrando aqui já, queridos, no primeiro tópico, nós vamos observar que o pastor Douglas, ele mostra para nós, pelo menos para termos uma noção, uma ideia do que vem a ser as profecias no seu original. No grego, ele nos mostra profetes, que é proclamador, intérprete da revelação divina. No hebraico, nabi, que é ele que declara uma mensagem em nome de Deus. Isso, amados, nós temos que observar que a profecia ou profeta, ele não fala de si mesmo, ou ele não fala de algo da sua mente, da sua ideia, mas ele é um porta-voz de uma mensagem de Deus. Ele é o porta-voz de uma mensagem divina, por isso profetês. Ele é o proclamador, ele é o intérprete da revelação que não é dele, mas a revelação é de Deus, a revelação ela é divina. Como também no hebraico, aquele que declara a mensagem de Deus, nabi. Isso precisa ficar muito claro para que nós possamos entender esta questão. O profeta chamado por Deus
escolhido por Deus. Nós vamos ver à luz da Bíblia os profetas maiores, profetas menores, e até mesmo no Apocalipse, João, na ilha de Pátmos, nós vamos ver a revelação é de Deus. A revelação e a mensagem, ela é divina, não fala de si, mas ele é apenas o canal, ele é apenas o condutor que transmite esta revelação. Isso precisa ficar muito claro para todos os nossos alunos. Ok, vamos então iniciar já aqui dentro desse aspecto, amados, os profetas maiores, que aí no caso é o profeta Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. O pastor Douglas, ele divide, eu gosto sempre de citá-lo, queridos, porque é bom que os nossos alunos entendam também quem é o comentarista e de qual é a fonte que nós estamos usando, ok? Ele subdivide a nossa lição, o comentário, dentro desse sentido. Ele começa agora no item 2 do tópico 1, os profetas Isaías e o profeta Jeremias. O profeta Isaías, conhecido também como profeta messiânico, também conhecido como profeta da realeza, possivelmente Isaías, ele tinha um parentesco com o rei Ezequias, e por isso ele era chamado também o profeta palaciano. Ele compõe 66 capítulos e 1.292 versículos. Isaías vaticinou e é considerado também, como eu já disse, o profeta messiânico. Trouxe uma mensagem maravilhosa. Ele também, como contemporâneo de Oséias e Amós, ainda que Oséias e Amós profetizou para o reino do norte. E quando a gente fala isso, é bom que a gente observe, amados, que aqui já está após a divisão do reino, ou seja, as 10 tribos, Israel, é isso? As 10 tribos e as 2 tribos, Judá, Israel, capital Samaria, e Judá, capital Jerusalém. É bom que a gente entenda isso, e dentro dessa subdivisão, dessa classificação bíblica, é bom que nós destaquemos esta importante informação. Então o profeta Isaías, com seus 66 capítulos, 1.292 versículos, é bom, é um subsídio interessante, ele traz uma mensagem poderosa, uma mensagem do profeta para aqueles dias, vaticinando já a vinda do Messias. Algo interessante que do capítulo 1 ao capítulo 39, você vai ver Isaías apresentando o juízo de Deus. Até porque Isaías é considerado, com os seus 66 capítulos, a Bíblia em miniatura. E do capítulo 1 o capítulo 1 ao capítulo 39, Isaías apresenta o juízo de Deus. Do capítulo 40 ao capítulo 66, ele mostra a salvação que vem de Deus. Então, é bom se destacar também, ou destacar, que porque esses profetas são chamados profetas maiores e outros profetas menores, é algo também interessante que deve se destacar, não pelo conteúdo da mensagem, mas pelo volume de escrito e pelo tempo do seu ministério, também é importante observar isso. Isaías, ele está dentro da classificação bíblica entre os profetas maiores. Na sequência, vem o profeta Jeremias. O profeta Jeremias é aquele profeta também que trouxe uma mensagem especial para a nação. Jeremias, com 52 capítulos, 1.364 versículos. Jeremias, ele tem um olhar mais voltado para a questão do exílio, o exílio babilônico. E é interessante também quando a gente olha para o profeta Jeremias, até porque o nome é o Senhor edifica. A gente observa que a profecia dele era uma mensagem para edificação, é uma mensagem para edificar, uma mensagem para restaurar. E a sua profecia é uma profecia muito profunda dentro desse aspecto, traz várias informações históricas também, por isso a necessidade de nós conhecermos, ou seja, o contexto dos reis da sua época, porque o livro de Jeremias você não vai encontrar muita questão de datas, né? Questões históricas dentro desse aspecto do seu escrito, por isso é importante você observar o período que ele profetizou. Por exemplo, Jeremias ele inicia a sua profecia no período do rei Josias,
continua a sua profecia do reinado de Jeoaquim e finaliza no período do rei Ezequias, enfatizando o arrependimento para a nação de Judá, o despertamento para que ele se despertasse, apontando para o juízo que viria se caso eles não tivessem vir se arrepender. E lamentavelmente isso acabou acontecendo para a nação de Judá. Dentro dessa classificação nós temos na sequência Lamentações. Lamentações, na verdade, vem como uma extensão ou um complemento, podemos dizer assim, do livro de Jeremias. Seria uma continuação. Lamentações vem com 5 capítulos, 154 versículos. Na verdade, Lamentações é um lamento fúnebre. Lamentações é uma mensagem realmente de lamento mesmo, uma mensagem de abatimento, de tristeza. É um canto fúnebre. O contexto histórico em Jerusalém, quando a Babilônia formou o cerco por 2 anos. Ok, queridos? Na sequência, nós temos Ezequiel. O profeta Ezequiel, com 48 capítulos, 1273 versículos. O profeta Ezequiel, o livro, na verdade, ele vem apresentando como se fosse uma prestação de contas. Mostra um Deus que fala, um Deus que interage, um Deus que se relaciona, um Deus que vem, na verdade, destacar alguns pontos importantes com relação a esta questão que é bom que nós venhamos a observar também. Houve 3 deportamentos dentro desse aspecto que nós conhecemos do cativeiro. No ano 609 a.C. são com os príncipes de Judá. Depois 598 a.C. vai agora aquela mão de obra, inclusive com Ezequiel. E por último 587 a.C., quando o templo e Judá são destruídos. Tudo isso a gente observa e vai encontrar profetizado pelo profeta Ezequiel. Ezequiel também está inserido nesse contexto, sendo contemporâneo de Jeremias e também de Daniel. São algumas informações importantes que nós, professores, você, meu irmão, minha irmã, que está na frente da classe, precisa também agregar os subsídios para os nossos alunos. É muito interessante esta questão. Na sequência, nós observamos o profeta Daniel. O profeta Daniel, a gente pode observar também, ele está com 12 capítulos e 357 versículos. É uma profecia um tanto longa. Daniel, ele vem vaticinar agora também importantes informações, importantes renúncias e também mensagens alvissareira para a nação. Ele fala muito sobre a questão do cativeiro babilônico, da fidelidade no cativeiro. Capítulo 1 de Daniel tem entre 17 a 20 anos, ele tem de idade. Interessante, amados, Daniel, que a gente lê e vê a extensão da profecia de Daniel, como eu acabei de dizer, que nos primeiros capítulos ele ainda era um jovem. Agora, quando ele vai no capítulo 6, para a cova dos leões, Daniel já estava aproximadamente com 80 anos de idade. Note que se passaram várias décadas, dado o período ali do cativeiro também que eles estavam, e dali ele está, Deus dando a ele essas mensagens, essas profecias. Seu ministério profético é longo, como eu já disse, sua mensagem também tem o teor cristológico. Olha que interessante para você observar no livro de Daniel. Na sua primeira parte, nós encontramos o que Deus fez, protegendo os fiéis na Babilônia, que é o capítulo 1 ao capítulo 6. A sua segunda parte do livro de Daniel, ele apresenta um texto das profecias, do que iria acontecer para o futuro, a Israel e a todo o mundo. Você vai encontrar do capítulo 7 ao capítulo 12. Aborda mensagens profundas em seu texto, como nós conhecemos, e até de difícil entendimento, de cunho escatológico. Então Daniel foi realmente um profeta, entre os profetas maiores, que teve uma mensagem, como os demais também, muito importante, não só para os seus dias, como também para toda a história da humanidade.
Pois bem, queridos, vamos na sequência agora, a segunda parte, com os profetas menores, profetas do Reino do Norte, como está dividido aqui com o comentarista, o pastor Douglas, ele divide ou subdivide aqui os profetas menores. Dentro dos profetas menores, houve 2 que profetizaram, a profecia deles foi destinada às tribos do norte, ou Israel, que foi Oséias e Amós. Oséias com 14 capítulos e 197 versículos, e Amós com 9 capítulos e 146 versículos. Interessante, dentro desse aspecto que você pode observar, que Oséias, ele na verdade, com 14 capítulos e 197 versículos, ele vive aquilo que agora ele é chamado para pregar. A mensagem que ele exterioriza da parte de Deus, ele a vivencia. Note que interessante isso, interessante que realmente ele vive essa mensagem. O Senhor manda que ele fizesse o quê? Comprasse uma prostituta, tirasse ela da prostituição e agora ele contraísse matrimônio com ela, restaurou a sua vida, a sua moral, e agora ele contrai matrimônio com ela. Mais tarde, ela novamente, agora ela se rebela e volta às velhas práticas. O que ele quer mostrar com isso? O que Deus faz ele vivenciar com isso? E também passar como uma palavra, uma mensagem profética para a nação de Israel, que assim também estaria acontecendo com a nação de Israel. Ela iria trocar o Senhor Deus, o Senhor Yahvé, Jeová, e ia se curvar diante outros deuses em adoração, como se uma prostituta espiritual a nação de Israel. Muito interessante essa questão que nós observamos aqui, a mensagem de salvação, de restauração também de Deus, que infelizmente ocorreu depois que ele vaticinou o cativeiro contra a nação, contra as 10 tribos, que veio acontecer no ano 722 a.C., não é? Com os assírios levando o povo cativo. Essa é a mensagem de Oséias. Na sequência nós temos Amós, que também profetizou para o reino do norte. Amós com 9 capítulos, como dissemos, 146 versículos. Amós já era aquele profeta que vem profetizar, na verdade, denunciando a corrupção entre o povo, de origem simples. Quando você lê lá Amós, capítulo 1, verso 1, você vai ver que Amós, ele era pastor de ovelha, era boeiro, era um homem simples, mas que Deus o chamou para denunciar o pecado. Deus o chamou para denunciar a corrupção. Deus o chamou para se levantar naqueles dias com uma palavra profética poderosa. Isso mostra para nós também, e é bom que você enfatize isso, que Deus, ele usa quem ele quer, da categoria, da classe, da questão cultural, do conhecimento, muito ou pouco. Deus, quando ele chama, capacita e usa. E assim foi com Amós, com essa palavra firme, com a palavra difícil, refutando o pecado, a corrupção, mas ele estava ali, realmente foi chamado por Deus para essa missão. Pois bem, a próxima classificação que encontramos na nossa lição de hoje, ainda nos profetas menores, claro, os profetas pré-exílio. Os profetas pré-exílio, a partir daí nós vamos observar, o primeiro profeta pré-exílio são Joel, Miqueias, Abacuque, Sofonias. Nós observamos esses 4 profetas pré-exílio. Joel inicialmente 3 capítulos, 76 versos. Joel ele traz uma mensagem de avivamento. Joel ele traz uma mensagem de restauração espiritual. Ele apresenta uma mensagem também de amor e perdão divino. É muito interessante a profecia do profeta Joel. Na sequência nós temos Miqueias com 7 capítulos e 105 versículos. Miqueias profetizou aproximadamente 40 anos. Miqueias também teve no seu cunho, no seu bojo da sua profecia, falando também do Messias. Ele também, contemporâneo de Jotão, Acás, Ezequias, teve uma mensagem também
muito profunda nesse aspecto. Na sequência, nós temos Abacuque. Abacuque, com 3 capítulos, 56 versículos. Abacuque é interessante que ele traz uma mensagem também muito importante. A mensagem de Abacuque vive também num período que ele ficava preocupado com a degeneração espiritual, do declínio moral, do declínio espiritual da nação, e aquilo trazia para ele um peso muito grande, trazia uma tristeza na alma muito grande. Ele começa a orar ao Senhor, ele começa a clamar ao Senhor. O profeta Abacuque demonstra preocupação, não é isso, com a situação de Judá. E a gente observa que quando o Senhor começa a falar com ele, a preocupação parece que ela se torna ainda maior, que o Senhor Deus começa a dizer para ele que ia usar um povo bárbaro, um povo cruel, para fazer justiça contra a nação. Aí Abacuque fica sem entender. Mas é interessante, amados, porque Abacuque, ele traz agora também que alguns estudiosos chegam a dizer, especialmente no capítulo 3, uma das mais sublimes declarações. Há quem diga que é um texto até poético, e há quem diga que é o Salmo de Abacuque, que é o capítulo 3, ele traz uma mensagem de fé, ele traz uma mensagem alvissareira, ele entende o mistério da graça de Deus e da soberania de Yahvé, e agora ele exalta, ele glorifica, e ele fala aquelas palavras tão sublimes que nós conhecemos, né? Que ainda que falte tudo, mas eu ainda adorarei ao Senhor, eu ainda glorificarei, eu exaltarei o Senhor. Então é maravilhoso isso, essas palavras até poéticas, como eu disse. Abacuque teve também esta chamada maravilhosa. Na sequência, nós encontramos dentro da classificação bíblica que nós temos hoje, Sofonias. É bom que se abra um parênteses aqui, amados, antes de darmos sequência, e eu queria que você prestasse bastante atenção nisso, que a Bíblia que temos hoje, nas versões que nós temos essa classificação, não é? Os profetas maiores, que nós citamos, e os profetas menores, classificados em 12 livros. É bom que se diga, que você entenda isso como um subsídio também, que na Bíblia hebraica, esses eram os livros profetas menores, que hoje nós temos na nossa versão 12 livros, era um só compêndio, era um só volume. Nós dividimos em 12 livros, os profetas menores, mas na Bíblia hebraica era um só conteúdo. Isso nada altera também, é bem verdade, o conteúdo disso. É apenas uma classificação da Bíblia que nós temos em mãos hoje. Porém, a Bíblia hebraica, ela tinha um só volume que continha que para nós são os 12 livros dos profetas menores. Ok? Apenas uma observação muito importante que é bom que se faça. Pois bem, estamos em Sofonias com 3 capítulos, 53 versos, e dentro daquilo que buscamos e que também o comentarista, pastor Douglas, ele relata, Sofonias, ele também possivelmente tinha um parentesco com a realeza. O rei Ezequias destaca também o dia do Senhor, aponta para o cativeiro assírio, que era algo que estava ocorrendo no ano, já dissemos isso, 722 a.C. É bom que se diga que o cativeiro assírio, o povo cruel, um povo bárbaro, eles realmente eram muito cruéis com aqueles povos que eles venciam as batalhas e levavam cativos, e quando levavam cativos, levavam os seus servos a pé, e muitos morriam pelo caminho. Então no ano 722, os assírios deportaram também as 10 tribos de Israel para o cativeiro. E Sofonias, nesse período, ele está agora com essa mensagem destacando o dia do Senhor, e que se Judá não se arrependesse, chegaria também para eles. Interessante que ele está aqui profetizando justamente naquela ocasião que estava ocorrendo o cativeiro assírio, apontando para as 10 tribos, mas ele está aqui chamando a atenção de Judá. Se vocês não se arrependerem, vai ocorrer com vocês da mesma forma, o que veio acontecer aproximadamente 120 anos depois, aproximadamente no ano 586, que também agora sim, pelos babilônicos, ou pela Babilônia,
a nação de Judá também foi levada cativo. Este é o teor da mensagem da profecia de Sofonias. Destaca-se agora, dentro da nossa classificação, os profetas menores pós-exílio, que são profeta Ageu, profeta Zacarias e profeta Malaquias. São os profetas pós-exílio. O profeta Ageu, com 2 capítulos e 38 versículos, profeta Zacarias com 14 capítulos e 211 versículos, e o profeta Malaquias com 4 capítulos e 55 versículos. Ageu tem a profecia, a mensagem de esperança para o povo, para ter ânimo para a restauração do templo, já que agora havia passado o cativeiro, retomando em algumas levas, pelo menos 3 levas, de volta para a pátria. Então Deus levanta agora também Ageu com essa mensagem alvissareira, para ânimo, para força, para alegria, para contentamento, para que agora havia muita obra a ser feita. Ele vaticina também, profetiza, chama a atenção do povo para observância do reino de Deus, que nós chamamos hoje, das coisas de Deus, porque o povo parece que retorna, mas em dado momento eles se enveredam, começa a olhar muito para si, esquecer um pouco o reino, a obra, e Ageu é levantado para essa restauração do ânimo espiritual, para voltar-se para a obra de Deus, para a restauração das coisas de Deus. Já Zacarias, também com 14 capítulos e 211 versículos, como dissemos, ele também tem uma mensagem voltada para a restauração, para o ânimo, porém mais direcionada à liderança, para a restauração do culto a Deus, para a restauração no que diz respeito ao quesito espiritual. É a mensagem do profeta Zacarias. Pois bem, e por último, dentro desta pós-exílio, que nós temos na classificação da revista, profeta Malaquias. Profeta Malaquias foi um dos últimos profetas, ou o último profeta do canon do Antigo Testamento, com 4 capítulos e 55 versículos. Ele também traz uma mensagem muito interessante, despertando, levantando o ânimo, também enfatizando a questão da contribuição, voltando não só para a vida privada, mas voltada agora para o reino de Deus, como ofertas, dízimos, voltada não só também para o povo, como para a liderança. E Malaquias tem também é marcado, como eu já disse, como o final do canon do Antigo Testamento. Depois vem o silêncio profético em torno de 400 anos, que todos conhecem, é o silêncio profético chamado, mas Malaquias encerra esse período do canon, o canon sagrado, ok? E nós temos ainda, dentro dessa classificação proposta pela nossa lição, nosso comentarista, agora os demais profetas menores, que nós temos agora Jonas, temos Naum e Obadias. Jonas com 4 capítulos e 48 versículos, Naum com 3 capítulos e 47 versículos e Obadias com 21 versículos. Jonas tem uma mensagem, ele profetiza contra Nínive, que era a capital dos assírios. Já falamos sobre isso, os assírios eram um povo bárbaro, um povo cruel, e nós todos conhecemos os 4 capítulos de Jonas, o desenrolar, da vida desse profeta. A princípio ficou mais preocupado com a sua própria reputação do que com a mensagem, com a missão que Deus havia o encarregado. Agora, na segunda oportunidade, ele volta, ele retoma e ele traz essa mensagem para os ninivitas, que era, na verdade, a capital dos assírios. E Jonas não tinha, assim, na verdade, se nós formos observar, amados, muita opção, Ele teve que fazer e cumprir, mas humanamente falando, qual era o receio de Jonas? Os ninivitas, os historiadores chegam a dizer que Nínive tinha muros como fortaleza de aproximadamente 33 metros de altura, e Jonas agora sabia que era um povo bárbaro, mas o Senhor o havia chamado
para levar a mensagem profética. E como um grande Deus de misericórdia, Jonas também temia, né, que eles poderiam se arrepender e Deus, na sua longanimidade, pudesse perdoá-los, e que o que aconteceu. Jonas traz essa mensagem de juízo para o povo, e o povo agora ele se arrepende. É o teor da mensagem do profeta Jonas. Na sequência vem Naum. Naum, com 3 capítulos e 47 versos, ele é como se fosse uma continuação da mensagem. É bem verdade que, passado já aproximadamente 130, 150 anos. Por quê? Porque os ninivitas, e Naum, é bom que se diga isso, ele traz uma mensagem de juízo definitivo agora para os ninivitas. A mensagem dele para os ninivitas, porque os que haviam se arrependido pela mensagem de Jonas, ao decorrer dos anos, há mais de 100 anos, alguns historiadores estudiosos chegam a dizer 100, 130, 150 anos passados, eles voltaram à prática novamente. Eles voltaram novamente a ser aquilo que eles eram: homens cruéis, ímpios, inveterados, e esqueceram-se de Yahvé. E agora Deus levanta Naum, agora com uma mensagem de juízo, e um juízo definitivo. Essa é a mensagem do profeta Naum. E o profeta Obadias, com seus 21 versos, ele agora, interessante, Obadias, Deus o levanta para profetizar contra Edom. Edom, que era amigos de Israel, mas na época do cativeiro eles se uniram aos babilônios para também guerrear e para fazer maldades contra o povo de Judá. E Deus agora levanta Obadias com essa mensagem. No período que Jerusalém estava sendo levado cativo para a Babilônia, eles fizeram aliança e agora se voltaram contra também o povo de Deus, contra a nação de Judá. Deus agora levanta Obadias com essa mensagem contra esse povo de nome Edom. Ok? Finalizando esta parte, queridos, da nossa classificação, da nossa lição, vem agora, por último, e o terceiro tópico, o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse. É interessante, queridos, observar que, como nós falamos no início da nossa aula, profetês, ou seja, profeta que não fala de si, que não traz algo da sua mente, da sua ideia, não é diferente com a revelação de Deus para João na ilha de Patmos. O livro do Apocalipse, quando você começa a ler, você já vai observar a revelação de Jesus Cristo a João. Ou seja, era uma mensagem para a igreja daqueles dias, e também, se nós pudéssemos fazer aqui um paralelo, como o livro de Daniel, não só para aqueles dias, mas uma mensagem que decorreria todo o percurso da história humana, como uma mensagem escatológica. Agora, Apocalipse, como a revelação de Jesus Cristo, 22 capítulos e 404 versículos, compõem esta maravilhosa revelação. Essa revelação, como já dissemos, que veio da parte do Senhor Jesus para a sua igreja. Dentro desse aspecto, João aqui, ele escreve, ele reproduz a revelação em um momento que a igreja estava sob pressão, estava sob ataque do Domiciano. A igreja do Senhor estava sofrendo uma pressão tremenda. Já vista, João estava exilado por causa da palavra do Senhor. Mas quando o imperador, faz para com João como se fosse um castigo para isolá-lo, ali Deus dá a ele a revelação. Ali Deus dá a ele a palavra profética. Ali Deus revela a ele as palavras, mensagens de consolo para a igreja daqueles dias, também de advertência para aquelas igrejas, e como um pano de fundo também traz agora todo um desfecho, um desvendamento, uma revelação para a história da humanidade. É interessante observar isso, que ele escreve que Jesus tem toda a autoridade
Isso você vai encontrar no capítulo 1, do verso 1 ao verso 8. Ele mostra a autoridade do Senhor Jesus, que é aquele que desvenda para ele, que traz para ele a revelação. Vemos também, e é registrado, ele está mostrando que o Senhor utiliza situações para nos ensinar lições da sua fidelidade. Olha que coisa interessante. Tudo isso nós estamos observando através dessa revelação. João expõe também, exteriorizando esta revelação, ele expõe a realidade e a veracidade da vinda de Cristo para a sua igreja. Revelação essa, como eu disse e repito, para o futuro, mostrando algo que ainda iria acontecer. Por isso, a revelação de Jesus Cristo. João dá uma mensagem também de esperança. Ele descreve a soberania de Deus e o seu controle sobre a humanidade. Então, amados, veja que essa revelação, ela no seu bojo, João ele mostra aqui, ou seja, trazendo à lume essa revelação, que Deus, o Yahvé, ele esteve e sempre estará no controle de todas as coisas. Há quem diga assim, Apocalipse, alguns chegam a ter medo, Apocalipse eu não quero ler, não quero conhecer, não, Apocalipse, na verdade, ele vaticina, ele traz a revelação daquilo que vai acontecer, de coisas futuras que são importantes, que vão nortear a vida da igreja, que vão nortear o reino milenar, que vai nortear tudo aquilo que há de acontecer. Isso é muito importante nós observarmos. Olhando para o texto também de Apocalipse, nós observamos a inspiração dada por Deus, onde descreve as coisas que são. Você vai ver isso no capítulo 22, verso 7. Do capítulo 2 ao capítulo 3, você vai ver que ele mostra que o Senhor tem o domínio da igreja na palma da mão. Que coisa linda! E é revelado isso como palavra profética para João e está disponível para todos nós. Os pastores das igrejas também estão sob o domínio dele. Tudo isso está desvendado na revelação, na profecia do Apocalipse. Também descreve sobre o futuro que vai acontecer com a igreja e a esperança que a igreja tem e está embasada nela. Isso nós encontramos no capítulo 1, verso 7, sobre a volta de Jesus, capítulo 20, verso 2 e 3, sobre o milênio onde a igreja reinará com Cristo. Tudo isso nós encontramos na profecia do Apocalipse. Capítulo 20, verso 13, o julgamento final. Capítulo 21 e 1, o novo céu e a nova terra. Olha que coisa linda. E no capítulo 21, verso 2, a nova Jerusalém. Capítulo 20, verso 10, que Satanás será derrotado. E finaliza com ora vem Senhor Jesus, no capítulo 22 e o verso de número 20. Essa é a revelação, essa é a profecia do livro do Apocalipse. Queridos, esta é a nossa lição e, concluindo, é bom que nós destaquemos o que o apóstolo São Paulo deixou escrito na sua epístola aos Romanos, capítulo 5 e verso 4, que você pode acompanhar aqui no nosso slide. E diz assim: e a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. Que Deus em Cristo nos ajude, que Deus em Cristo nos abençoe, lembrando sempre que as profecias despertam e traz esperança. Por isso que eu fiz questão até de grifar, colocar em vermelho, fortalece a nossa esperança. Desde os profetas do Antigo Testamento, desde os profetas maiores, profetas menores, e a profecia ou a revelação do Apocalipse norteia para nós dentro dessa lição que ora estamos estudando, e você precisa enfatizar, caríssimo professor e professora, no próximo domingo, a esperança. Que Deus em Cristo nos abençoe. Ficamos por aqui, lembrando a todos vocês que na próxima semana, no próximo domingo, dia 13 de março,
estudaremos na nossa escola bíblica dominical Lucas e Atos, o modelo pentecostal para hoje. E se você que é um exímio leitor da Bíblia Sagrada, você pode buscar no nosso playlist, nas nossas redes sociais, da nossa igreja, ainda está lá, leitura bíblica em 60 dias. Você pode acompanhar, não foi possível na época, você pode acompanhar a leitura bíblica, a leitura sistematicamente, ou seja, você pode ou cronologicamente acompanhar as leituras, ok? E se ainda você desejar se aprofundar um pouco mais na palavra do Senhor, nós temos o CETADIS, pastor João Barbosa da Silva, você pode aprofundar através de conhecimentos, estudando de forma sistemática a palavra do Senhor, no básico, no médio e no avançado, que é o bacharel livre em teologia. Entre em contato, está na sua tela aí, 12982720552, e assim você vai continuar estudando e aprendendo a palavra do Senhor. Um forte abraço, que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor e até uma próxima.